no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma agenda política que mexe com a vida dos consumidores. Os cálculos da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes apontam que, se dependesse de repasses do preço internacional, brasileiros estariam pagando hoje mais de R$ 7,30 pelo litro do diesel e R$ 7,40 pelo litro da gasolina. As informações chegam agora com o repórter Marcos Vinícius. Os riscos da disparada do preço dos combustíveis no Brasil como efeito da crise gerada pela invasão da Rússia à Ucrânia. Se a Petrobras decidisse levar ao pé da letra a sua política de paridade de preços de importação e repassasse ao mercado interno a oscilação dos preços dos combustíveis no mercado internacional, o brasileiro estaria pagando hoje, de acordo com cálculos da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, mais R$ 1,66 pelo litro do diesel e mais 83 centavos pelo da gasolina. O cálculo leva em conta a defasagem de 51% do preço do diesel e de 35% da gasolina, registrado na segunda-feira, dia 7, com o petróleo a $123 o barril. Como o preço do barril bate nos $140, a conta já está mais amarga. Se levados em conta os preços ao consumidor final publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, referentes à média da semana de 27 de fevereiro a 5 de março, o preço do diesel na bomba dos postos de abastecimento seria, em média, R$ 7,33 e da gasolina, R$ 7,41, contra a média registrada na semana passada de R$ 5,66 e de R$ 6,57. Altas de 29,5% e 12,7%, respectivamente. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. As informações sobre o mercado petrolífero mundial, com reflexo direto na vida dos brasileiros do cearense, mexem também com a pauta no Congresso Nacional e com a agenda do governo federal. Há uma verdadeira queda de braço, jornalista Beto Almeida, para saber quais caminhos o governo federal e o Congresso Nacional irão encontrar para dar mais estabilidade aos preços dos combustíveis. São muitas ideias e pouca praticidade na definição de programas, de projetos com regras para essa estabilização dos preços. E tem ainda mais um conflito na queda de braço com o governo federal. Os governadores vão intensificar a articulação no Senado para barrar a votação do projeto de lei complementar que mexe nas alíquotas do ICMS dos combustíveis, visando reduzir os preços dos produtos nas bombas. Os governadores temem que, com a medida, ou caso essa proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, serviços públicos prestados à população sejam comprometidos em função da queda na arrecadação tributária. Os governos estaduais têm hoje no ICMS sobre os combustíveis uma das principais fontes de receitas usadas para bancar os serviços prestados à população. Uma queda de braço, Beto Almeida, e como eu disse aqui, sem um cenário prático de definição em relação ao maior controle dos preços dos combustíveis. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. É uma verdadeira enrascada, né, Luciano? Bom dia para os nossos ouvintes, bom dia para você. Enrascada pelo seguinte, nós estamos imersos nesse cenário em que o nosso preço do petróleo aqui, do preço final da bomba, está atrelado ao dólar, né? Porque isso já vem desde 16 do governo Michel Temer, só que de lá para cá muitas coisas aconteceram. Nós tivemos a pandemia, que afetou sim, e agora, para completar, a guerra na Rússia. Com isso, para piorar a situação, quando os Estados Unidos anunciou ontem, Luciano, que estava fechando, deixando de comprar o petróleo importado da Rússia, significa dizer o seguinte, que imediatamente o mercado reagiu e o barril do petróleo foi para as alturas, alcançou os $128. E qual é o reflexo disso? Como tudo está atrelado ao dólar, inclusive o nosso preço aqui do combustível, claro, o temor é que a gasolina não fique aí nisso que nós estamos pagando hoje não. Ela pode chegar, Luciano, a ultrapassar a barreira dos R$10. Olha só, podendo chegar até a R$11. Se chegar a esse patamar, que eu não espero e nem no brasileiro espera que chegue, isso vai inviabilizar tudo, Luciano. Aí vem
a atenção que hoje o país está voltado para o que vai ser discutido no Senado. Porque desde ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou de se reunir com o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e com o relator dessas duas propostas que estão tramitando no Senado, que tentam encontrar uma forma de barrar essa alta no preço dos combustíveis. Aí o governo chegou a cogitar a possibilidade de um congelamento temporário no preço dos combustíveis pela Petrobras. Pelo menos enquanto tiver essa história da guerra. Calcula-se aí, seria um prazo de 3 meses. O ministro Paulo Guedes é um liberal. Um liberal, ele trabalha num que sentido, Luciano? De deixar que o mercado resolva suas dores. Então ele já imediatamente reagiu, disse, isso é maluquice, esquece congelamento de preço. Ok, eu também acho que congelamento de preços, alguém vai pagar essa conta. E o que o governo quer é exatamente isso. Na argumentação do governo, esse modelo, quem iria, se houvesse congelamento do preço do petróleo, mesmo temporariamente, quem iria bancar isso seria a Petrobras, ou seja, em última instância, os acionistas da Petrobras. Nós já vimos o que isso deu lá atrás no governo Dilma. Não é algo bom. Aí você acaba de ler aí a matéria, a gente ouviu que os governadores têm rejeição a um dos projetos que está lá no Senado, que já passou pela Câmara dos Deputados, que trata exatamente, Luciano, da questão do IPI, do ICMS, desculpe, que é aplicado sobre o preço dos combustíveis. Agora eu pergunto, beleza, os governadores são contra, congelamento de preço de petróleo não pode, e qual é a saída? Ser contra é facílimo, a questão é apontar uma saída, porque do jeito que está, não dá. Uma das saídas apontadas pelos governos estaduais é a possibilidade de congelamento do ICMS cobrado sobre o preço dos combustíveis. Auxiliares dos governadores cogitam de forma reservada, nesse momento, propor o congelamento do ICMS até o final do ano. Lembrar que essa medida está sendo adotada até o final deste mês e até o momento a gente não sabe qual é o impacto real desse congelamento do ICMS para os consumidores. Para os consumidores em termos de congelamento do ICMS. O problema, Luciano, é que o congelamento do ICMS que está sendo proposto pelos secretários... Que já é real, é real desde o mês de outubro do ano passado. Ou seja, resta saber, Beto Almeida, qual é o impacto para os estados e também para os consumidores. Ou seja, qual é o percentual de queda no preço do combustível, qual é o percentual que os consumidores estão deixando de pagar em função desse congelamento. Cada estado, Luciano, aplica uma alíquota diferente. Então, por exemplo, a do Ceará é diferente, por exemplo, da Bahia, que é diferente do Rio Grande do Norte. Quando eles propõem o congelamento, pelo menos se colocassem um nível de... o congelamento do ICMS, não é do preço dos combustíveis. Não, eu tô falando da alíquota. Porque... E essa alíquota, ela varia de estado para estado. O do Ceará, eu não tô lembrado agora qual é o valor da alíquota do ICMS, mas é uma das mais caras do país, é bom que se diga. Não é exatamente uma das mais baratas, não. E quando se fala em congelamento, então vai trazer a um preço que unifique para todos os estados? É isso? Porque a proposta que está sendo colocada na Câmara dos Deputados, que passou pela Câmara e que agora está no Senado, vai ser, Luciano, a defesa os estados vão poder continuar aplicando suas alíquotas? Vão. Qual é a diferença, então, que está sendo colocada? É que ela vai ser apenas sobre o preço do litro do combustível. Não vai ser sobre toda a operação final do preço do petróleo. Essa é a diferença. Então, os estados realmente vão ter perdas? Vão. Eles vão ter perda. A questão é até onde cada ente está disposto a ceder um pouco para que a economia consiga sobreviver nesse período. Então você, ouvinte internauta, fique atenta, porque ao longo do dia podem sair decisões, tanto do âmbito do governo federal quanto do Congresso Nacional, sobre essas medidas que irão mexer diretamente no seu bolso. Afinal, quando se fala em aumento no preço dos combustíveis, significa que automaticamente teremos reajuste nos preços dos outros produtos que chegam à mesa de cada um de nós. Com isso, a inflação dispara e ninguém aguenta essa conta que é cada vez mais amarga. No jargão técnico, isso se chama estagflação. O termo é esse. É uma mistura de inflação
com uma estagnação da economia. É o pior dos cenários que qualquer país e qualquer consumidor pode enfrentar. E para quem nesse momento está abastecendo o carro em cidades do interior do Ceará ou na região metropolitana de Fortaleza, já sente também que quando o ponteiro vai subindo, o preço do combustível também bate mais forte no bolso do consumidor. E daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre as eleições de 2022, a frase do governador Camilo Santana com elogios à vice-governadora Isolda Sela deixa interpretações diferentes e agita os bastidores políticos. E também, Luziano, a licença do Capitão Wagner, que começa a partir da próxima terça-feira, vai movimentar aí os bastidores da sucessão estadual.